Fala galera, beleza? Vou resolver essa questão, que foi uma questão que gerou bastante confusão aqui em relação à análise desse gráfico, uma questão da banca Vunesp. Presta bastante atenção nesse vídeo para que você não se confunda, ok? Vamos lá. O gráfico elaborado com informações divulgadas pela revista Cobertura apresenta a relação entre o número de mortes decorrentes de acidentes elétricos e o número total de acidentes elétricos. Então, a relação que está mostrando no gráfico é uma divisão, uma razão. Razão entre o que, professor? Razão disso daqui, ó. Razão de mortes pelo número de acidentes. Então, estabelecer essa razão é o primeiro passo do exercício. Vamos lá. Se eu montar essa... Vou fazer essa razão aqui embaixo. Então, razão é uma divisão. Do que? Mortes por acidentes. Tudo bem? Então, quando a banca fala que 53,7% está indicada na primeira coluna, nesse caso, em 2020, vou colocar separado aqui, ó, em 2020, o que ela quer dizer? Que tivemos 53,7 mortes de um total de 100 acidentes, ok? Quantos não morreram? Essa também é muito importante, ó. Não morreram. Quantos foram? O complemento disso daqui. Se você puxar no canto e fizer a continha, vai dar 46,3. Não morreram de um total de 100. Isso em 2020. E isso você deve fazer, para responder essa questão, em cada um dos anos. 2021, qual foi a relação? 53%. 53 do quê? Mortes. De um total de 100. Quantos não morreram? 47. 100 morte. Vou colocar só 100. E você faz isso também para 2021. Vou fazer de outra cor, ó. 2022. Foram 40,5%. Então, 40,5 morte. Isso aqui, total. Quantos não morreram? O complemento disso, que seria 59,5. 100 morte. Tudo bem? Então, estabelecendo essas primeiras relações, eu consigo agora responder. Vamos para as alternativas, que ficaram bem confusas, mas vamos lá. O registro do número de mortes decorrentes de acidentes elétricos em 21 foi menor do que em 2020. Olha só, o que a banca quis te pegar aqui, ó. Em 21 foi menor do que em 20. Se você olhar o valor percentual, sim, foi menor. Mas aqui ele fala, o número de mortes foi menor? Não, eu não sei qual foi o número aqui. Eu não sei quantos morreram. Eu só sei um percentual, eu só sei uma razão. Então eu não posso assinalar a alfa como resposta. Já na B, fala o seguinte. O registro do total de acidentes elétricos em 20 foi maior que 22. Não dá para saber. Eu não sei quantas pessoas se acidentaram aqui e nem aqui. Eu sei que a porcentagem foi menor, mas o valor maior, menor, eu não sei. Não posso falar, ok? Então também não pode ser a letra B. Já a letra C, olha aqui, ó, que a confusão gerou aqui. Em 2022, o número de acidentes elétricos com morte foi aproximadamente 2/3 do número de acidentes sem morte. Então aqui, ó, esse 2/3 de quem? De quem não morreu e não do total. Então vamos fazer essa conta aqui, ó, nessa abinha aqui. Quantos... Perdão, nessa abinha aqui, né? Porque é 2022. Deixa eu sair daqui. Em azul, quantos morreram? Vamos arredondar para 40, porque ele está pedindo para aproximar? 40. Quantos não morreram? 60. 40 de 60. Por quê? É 40 mortes de não mortes. Se eu simplificar isso aqui, ó, divide por 2, vai dar 2/3. Então, em 2022, o registro com morte foi 2/3 de sem morte? Sim, porque o 40 é 2/3 de 60 aproximadamente. Então, eu assinalo a letra Charlie, sim. Por que não vai ser a delta?
E aqui gerou também uma confusãozinha, ó. Em 2021, o registro do número de acidentes com morte foi metade do número de acidentes sem morte. Aqui, ó, não é do total, é de quem não morreu. Então, 53 foi com morte. Quantos não morreram? 47. 53 de 47 não dá metade. Daria a metade, os 53 aproximadamente, se fosse do total a comparação. E não foi. Então, dessa forma, eu invalido a delta. A ECO, em 2020, o registro do número de acidentes elétricos com morte foi 1/4 dos acidentes sem morte. Vamos ver aqui em 2020, ó. Com morte, 53. 53 não é 1/4 de 46. Então, está bem errada a ECO. Então, desse modo, colocamos a C como resposta correta.